Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, os versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados e redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é o missionário, Jesus é um peregrino. Ele, por causa da palavra, ele não fica parado em um lugar, mas sempre está indo de um lado ao outro para anunciar o Evangelho. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento, quem viveu a fé do Antigo Testamento, até a morte e ressurreição de Jesus, o dia do Senhor era o sábado, o Shabá, o dia de realmente parar tudo para viver a experiência da fé. O Shabá, ele caminhou essa experiência até o domingo de Páscoa, até o dia da ressurreição do Senhor. Por isso, quem vive a fé baseado no Antigo Testamento, quem vive a fé ainda ligado a todas a Torá, que são as leis, segue o dia de sábado como o dia do Senhor. Pois então, nesse dia que Jesus o seguiu, ele então vai à sua cidade, Nazaré, e era costume na época em que os homens pudessem ir até o lugar da palavra, pudessem proclamar a palavra e também fazer uma homilia. Então, por isso, eram longas as celebrações da palavra. Mas o importante é o seguinte: a palavra sempre em comunhão, nunca sozinhos, mas sempre reunido na comunidade. E ali, então, ele começa a ensinar, começa a falar, e inclusive diz que nele se cumpre aquilo que é de Deus. Ele ensina com autoridade, ele ensina de fato com grande carinho o reino de Deus, pois para isso que ele veio. E então vejam bem que quando ele está na sinagoga, quando está ensinando, alguns levam uma suspeita: esse homem não pode ser de fato o Senhor, o Messias. Nós conhecemos ele, ele mora aqui conosco, na nossa cidade, nós conhecemos a sua família. Então, por isso, quem ele acha que é para poder dizer que a palavra se cumpre nele? E então, com relação a isto, acontece uma grande dificuldade para escutar a palavra. E aí o próprio mesmo Jesus diz: olha, quem é profeta, quem é chamado para anunciar a palavra, não é estimado entre os seus. Por isso eu gostaria, neste momento, de convidar a você que às vezes na sua casa, às vezes com aqueles que você mora, os seus filhos, aqueles que fazem parte da sua vida, a palavra não chega. Parece que você não é missionário na própria casa. Parece que você não é missionário na própria família. Por isso, então, é muito importante que você
observe o Evangelho de hoje, porque de fato não deixar de continuar a anunciar o Evangelho. Por isso pode haver uma troca. Eu posso ir na casa do vizinho como missionário, na casa do outro anunciar a palavra, bem como o outro vir à minha casa. Esta troca deve acontecer, porque assim sendo, a palavra, o importante é no final, a palavra ser anunciada, a palavra ser vivida e a palavra fazer parte da vida da pessoa. Por isso, então, veja bem, a fé não é acreditar em algo fantasioso, mas a fé é acreditar num Deus real, presente no meio de nós, naquele que nos ensina os caminhos que chega até o Pai. Por isso, então, queridos e queridas, que a palavra de Deus, ela nos fortaleça, nos ajude sempre a seguir a Jesus Cristo, sempre a viver a experiência da fé. Com isso, eu gostaria de que juntos nós pudéssemos observar o seguinte: há muitas pessoas que estão vivendo longe da palavra, longe do anúncio, longe da experiência de Deus. Por isso, então, chegou a hora de nós também voltarmos à nossa cidade, de irmos ao encontro. Nazaré é o nosso vizinho, Nazaré é aqueles que moram ao nosso lado, para anunciar-lhes a palavra e fazer com que o reino de Deus possa chegar em seus corações. Não tenhas medo, o Senhor está sempre conosco. Muita paz para você.